Boa noite, PB da Graça. Hoje é quarta-feira, dia do nosso estudo bíblico, e eu convido a amada Igreja de PB da Graça para que possamos estar estudando a Palavra de Deus. E o tema que nós vamos abordar nesta noite é prosperidade em tempos de crise. Nós não nascemos para viver na miséria. O equilíbrio financeiro proporciona bem-estar na família. Uma das muitas causas dos conflitos no lar é o desequilíbrio financeiro. Preocupar-se com estabilidade financeira é uma das formas de investimentos na saúde do relacionamento da família. Primeiro, ser antes de ser. Não é pecado desejar ser próspero. O grande pecado que se comete é quando colocamos o desejo de ter antes do desejo de ser. Primeiro, a prosperidade, segundo Deus, começa com a prosperidade do ser. Mateus, capítulo 5, versículo de 1 a 12. Buscando prosperidade, porém tendo sempre ambições, se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, então buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas que são da terra. Porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses capítulo 3, versículo de 1 a 3. Aprenda a sonhar grande com humildade. Quem desejar ser próspero tem que aprender a pensar e sonhar grande, ter metas, objetivos e propósitos grandes. Quem sonha e pensa pequeno cai na mediocridade e demonstra desconhecer o próprio Deus que serve. Olhando para a Escritura, vamos aprender que Deus é um Deus que nos estimula a sonhar, a pensar grande. O tamanho do meu sonho e pensamento deve ser proporcional ao tamanho do meu Deus. Jeremias 33, 10, Mateus capítulo 3, versículo 10. Sonhe grande, mas seja humilde para começar do pequeno. Mateus 25, versículo 23. Diga não à inveja, porque a inveja ela mata. A inveja, ela leva destruição às outras pessoas. Inveja. Definição de inveja: desgosto ou pensar pelo bem ou felicidade de outra pessoa. Desejo violento de possuir o bem do outro. Hoje, no mundo em que vivemos, existem muitas pessoas invejosas, pessoas que olham para as nossas vidas e têm inveja da nossa família, têm inveja da esposa que nós temos, muitas pessoas têm inveja do trabalho que nós temos, outras têm inveja dos nossos filhos, algumas têm inveja do carro que nós temos. Os pensamentos dos invejosos são sempre negativos em relação aos que prosperam. E isto impede a pessoa que quer prosperar de alcançar sucesso financeiro. O invejoso sempre vai querer olhar para nós com o coração cheio de maldade, cheio de coisas más, e também olhar para nós com um olhar desejoso de querer tirar de nós aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós amamos e aquilo que é bênção nas nossas vidas. E o que acontece com os invejosos? A palavra de Deus nos diz assim: primeiro, são impedidos de obterem o que desejam. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Os invejosos, eles não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 21.
Os invejosos são provocadores, sempre procuram provocar, e levar ao coração das pessoas a discórdia. Gálatas 5, versículo 26. Os invejosos estão impedidos de crescer na graça soberana de Deus e também crescer diante de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Exemplos de invejosos na Bíblia. Existem muitos invejosos na Bíblia e muitos deles quis levar destruição àqueles que são de Cristo. Primeiro deles que nós podemos observar na palavra de Deus foi Caim, que matou seu irmão. Caim matou seu irmão por causa da inveja, que ele teve no coração, porque Deus amou o seu irmão. Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. Segundo, os filhos de Labão, outros invejosos. Gênesis capítulo 31, versículo 1. Terceiro, os irmãos de José. Gênesis 37, versículo 11. Os irmãos de José, por causa dos ciúmes, por causa da inveja, mudou totalmente, a maneira de tratar o seu irmão mais jovem, mais moço. E os seus corações, cheios de inveja, levaram eles a desejar a morte, a tirar a vida de José. Mas Deus foi misericordioso, Deus foi grandioso, Deus foi aquele que controlou e governou o futuro de José. Quarto, Saul, por causa da inveja, perseguiu seu genro Davi para matá-lo, muitas vezes. 1 Samuel 18:8. É preciso mudar a atitude mental. Nós precisamos de mudar as nossas atitudes e começar a desejar o melhor para o próximo e amar aquele que está próximo de nós. Precisamos ter sempre em mente que a condenação da riqueza e prosperidade de outra pessoa é prejudicial a si mesmo, é prejudicial a cada um de nós. Quando eu vivo o que está escrito em Romanos 12:15, Deus assume um compromisso de bênção comigo, com cada um de nós, e a sua graça nos alcança, e a sua misericórdia vem de encontro com cada um de nós. Precisamos de amar mais uns aos outros. Precisamos de cuidar mais uns dos outros. Precisamos de obedecer os mandamentos e a lei de Deus. Romanos 12:15 nos ensina que devemos nos alegrar com aqueles que se alegram e devemos chorar com aqueles que choram. Precisamos ter atitudes melhores, precisamos mudar os nossos pensamentos, o nosso coração e também a nossa vida, para que Deus possa olhar com seu imenso amor para as nossas vidas. Encerrando, a autoestima, a definição é a ideia que fazemos de nós mesmos. Quando nós olhamos para nós mesmos, quando nós olhamos para os nossos corações, o que é que nós vemos? Nós vemos um coração que é amoroso, um coração que é dado a amar o nosso próximo e fazer a vontade de Deus e levar aos corações das pessoas esperança? Esse texto e esses pensamentos nos levam a poder entender que a verdadeira prosperidade, ela não está
nas coisas materiais, não está no ouro, na prata, mas na verdade, a verdadeira prosperidade ela é aquela que brota dos nossos corações, é aquela que está dentro dos nossos corações. Uma boa noite a todos, que Deus derrame ricas bênçãos sobre a vida da família IPB da Graça e que nós venhamos a estar com os nossos corações voltados para praticar o amor, a bondade e a misericórdia de Deus. Que Deus abençoe a amada IPB da Graça, que derrame da sua graça, do seu amor e da sua misericórdia sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Amado Deus, que o Senhor, ó Deus, possa ter nos ensinado que a verdadeira prosperidade é aquela que está dentro do nosso coração, é aquela que é alimentada pelo Senhor. E também, ó Pai, que nós possamos sempre ser gratos ao Senhor pelo seu amor, pelo seu perdão, pela sua misericórdia. E nós clamamos ao Senhor, ó Deus, que a sua misericórdia possa alcançar os enfermos da IPB da Graça. Eu coloco diante do Senhor, ó Deus, a vida de todos os enfermos da IPB da Graça. Que o Senhor visite os seus leitos, que o Senhor estenda a sua mão poderosa sobre as suas vidas e que o Senhor possa operar milagrosamente para que o seu nome cresça, para que o seu nome seja louvado sobre toda a terra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.